Muito boa noite. Que Jesus nos abençoe e nos inspire nessa noite feliz, porque é uma noite que prestaremos de maneira simples e singela, porque não saberíamos fazer de outra forma, homenagem ao nosso querido patrono, Leon Denis. Denis, desde a juventude, sempre nos inspirou. E ontem ainda eu estava refletindo, afinal de contas, como falar sobre esse querido mestre, o mestre de Tours. E confesso que me foi difícil, porque ele me desperta muitas emoções. E sei que não é adequado, mais adequado, narrar experiências pessoais, mas eu gostaria de pedir licença para vocês para narrar uma situação que ocorreu na minha adolescência. E minha afinidade, como de todos nós que frequentamos esta casa querida, ao nosso querido Leon Denis. Eu me recordo que estava por volta dos 14 anos e havia perdido o meu pai, e foi um momento assim de muitas dificuldades em casa, e frequentando uma casa espírita em um outro município. À época morava no interior de Goiás e ia aos finais de semana para a capital, Goiânia. E frequentando um grupo espírita, certa feita eu leio uma notícia na revista Reformador, em que se mostrava, se estampava a capa de uma obra chamada Depois da Morte. E como estava, de alguma forma, ainda muito emotivo pelo falecimento, pela passagem de meu pai, resolvi verificar, afinal de contas, o que se tratava dessa obra. Comprei a obra e, retornando para o município de origem, comecei a lê-la no ônibus. E, curiosamente, lendo a primeira parte, que é belíssima, a doutrina secreta, eu comecei a ficar um pouco emotivo, a chorar. E havia uma senhora do lado que estava conosco no ônibus e achou aquele estranho, perguntou: meu filho, está tudo bem? Eu falei: olha, está tudo bem sim, é porque eu estou assim feliz. Mas quem está feliz não chora. O que você está lendo? Ah, só pode. Está vendo? Você está lendo sobre morte, meu filho. Leia uma coisa mais alegre. Eu falei: mas isso é muito alegre, eu estou feliz. Ela falou: meu filho, tem alguma coisa errada. Ninguém lê um livro sobre morte e fica feliz. E depois dessa obra, tivemos a oportunidade de ler toda a coleção. Só que eu ficava assim, curioso, afinal de contas, não tem mais nada de Leon Denis para lermos? Mais nada. E pesquisando na internet, aquela época era Lan House, onde frequentávamos para fazer as pesquisas escolares, enfim, eu digitei Leon Denis e apareceu Centro Espírita Leon Denis, do Rio de Janeiro. E aquilo me tocou. Eu falei: nossa, existe uma casa espírita no Brasil que leva o nome de Leon Denis. Que coisa linda. E fiquei sabendo mais, que havia uma editora, e que essa editora publicava obras de Leon Denis. E liguei no outro dia, todo contente, pedi que enviasse o catálogo, e me recordo, conversando com dois corações muito queridos, ontem e hoje, eu me recordei dessas lembranças, e me veio à mente, eu pegando da caixa do correio o catálogo e abrindo e mostrando para minha mãe: olha, mãe, eles publicaram mais obras, tem o Gênio Céltico e o Mundo Invisível. E aquilo me encantou. E eu digo isso porque quando nós fazemos uma homenagem a alguém, é preciso que tenhamos a devida dimensão da sua obra. E essa dimensão fica muito clara quando ela modifica as nossas vidas. E foi isso que Denis fez conosco. Modificou
a nossa existência, a nossa vida. Se transformou em uma diretriz. Bom, sem mais delongas, vamos ao tema. Mas, afinal de contas, por que falar de Denis? Qual a sua importância para a doutrina espírita? Sabemos nós que ele ele é um grande espírita. E como se deu isso? Se formos a obra de Claire Baumat, a última secretária de Denis, que trabalhou com ele durante 18 anos, ela vai nos narrar em Leon Denis na Intimidade que Denis sempre foi uma criança, desde a mais tenra idade, muito curiosa. Buscava o saber com sofreguidão. Muito embora as grandes dificuldades que essa alma passou, sempre passou. No entanto, passou de maneira exemplar, nunca se revoltou, nunca questionou os desígnios divinos que lhe impunham as dificuldades que são naturais e, mais do que isso, são importantes para o crescimento de nossas almas. E é assim que ela vai reconhecer em Denis algumas memórias assim muito curiosas e engraçadas, pitorescas mesmo. Diz ela que em determinado momento o menino que trabalhava muito nessa época, na Casa da Moeda de Bordeaux, polindo as moedas, ele juntava o pouco que lhe sobrava, porque queria comprar uma obra chamada Geografia Universal, que saía em fascículos. Desde pequeno, ele ficava imaginando a montanha, a floresta, o céu estrelado. Era um apaixonado pela natureza. Só que, escondendo as moedas para posteriormente fazer a aquisição, sua mãe, infelizmente, diante das dificuldades, teve que lhe tirar esse pequeno gozo. Mas o que fazia Leon Denis? Ia para as bibliotecas. E ali mergulhou o pensamento na filosofia, estudou os grandes mestres da escola platônica, Aristóteles, Platão, claro, os neoplatônicos como Plotino. Fez uma formação nesse campo que podemos dizer clássica. Mais adiante iria ler os filósofos alemães, Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer, de quem tinha algumas divergências, mas leu de tudo para saber o que dizer. E é nessa fase que a Claire vai encontrar na vida de Denis, digamos assim, algumas crises que são naturais. A primeira delas se apresenta por volta de 14 anos. Ela vai dizer que é uma crise de misticismo religioso. Denis, ao terminar os seus afazeres, ia para a igreja e ficava ali longas horas orando, meditando, fazendo reflexões em torno do Evangelho. Muito provavelmente, fruto de reminiscências, fruto do passado, do pretérito. Passado esta fase, que muito preocupou a sua mãe, a senhora Lúcia Denis, que era uma alma muito afeita ao seu coração, tinha um cuidado todo carinhoso para com o filho, o único filho. Ela sempre lhe questionava: Denis, afinal, onde esteves? Porque na idade que ele apresentava à época,
Garotos não eram muito naturais ficar longos tempos fora de casa. E uma outra fase, não menos curiosa, foi que depois de entrar, mergulhar profundamente no clima religioso, ele não encontra todas as respostas. Vêm as dúvidas. Porque o conhecimento é muito curioso. Quanto mais se conhece, mais dúvidas se tem. E é um perigo para nós viver em um mundo e não ter dúvidas. Isso pode significar paralisia intelectual, que pode gerar paralisia do coração, do sentimento. Porque conhecer é buscar Deus. O homem que busca o conhecimento dirige-se a Deus. Porque um dos grandes atributos que Deus legou a todos nós, seus filhos, é a inteligência, que é o instrumento ideal para conhecer a Deus e suas leis, a criação e a criatura, e as criaturas. Pois bem, então nesse momento, Denis, ele entra numa fase de profundas dúvidas. Porque não reconhecia nos dogmas da igreja, que todos nós respeitamos, mas ele não reconhecia naquele momento respostas às suas perguntas, às suas perquirições. Se Deus é justo, por que há injustiça? Se o Cristo recomenda que todos nós sejamos perfeitos, como sê-lo em uma única existência? Se há criaturas que gozam de saúde e outros que já nascem doentes, tem aqueles que têm fortuna, mas tem aqueles que vivem na miséria. Então, ele entra para o ceticismo materialista. E é nesse momento, por volta dos seus 18 anos, já morando em Tours, que ele tinha um hábito muito curioso, que era ir às livrarias, mesmo sem dinheiro. Melhor dizendo, quase sempre ele não tinha dinheiro, muito pobre. E aí, ele tinha o hábito de ficar observando as vitrines, os títulos, as novidades. Quem sabe a biblioteca municipal já não os tinha, e ele poderia lê-los. E é nesse dia que, passeando pelo centro de Tours, na rua nacional, a rua principal de Tours, ele entra na livraria. E ali, ele descobre uma obra muito curiosa. O Livro dos Espíritos. E aquela obra promove toda uma transformação, uma verdadeira revolução em sua vida. Vai dizer ele, em o seu último escrito, que foi um ditado que ele fez a Claire Balmar para a biografia que Henri Sauce, um amigo muito caro ao seu coração, através do editor Jean Mayer, havia encomendado que ele escrevesse algumas palavras apresentando a biografia. E ele vai narrar para nós que naquela obra, o Livro dos Espíritos, ele havia encontrado a solução para todos os problemas da humanidade. Isso tem uma força e um poder. Todos os problemas da humanidade. E não é qualquer um que disse isso. Não é um simples Tiago. É um Leon Denis. Alguém que por reencarnações e reencarnações havia maturado o seu pensamento.
e o seu coração. E ali ele encontrou as respostas para aquele jovem encarnado, porque como espírito nós podemos dizer que é uma mistura de jovem, mas um espírito muito maduro. E é a partir desse momento que ele vai ler a obra, e curiosamente, há um caso muito interessante, como dissemos, a sua mãe, a dona Ana Lúcia, ela tinha um cuidado muito grande com as leituras de Denis. Então, o que fez o garoto ao levar a obra para casa? Ele escondeu a obra. Denis também fazia isso, tá? E aí, ele, ao chegar do trabalho, lia a obra. Só que ele foi saber mais tarde que, ao sair para o trabalho, a sua mãe lia a obra. E os dois se convenceram, ao mesmo tempo, da doutrina espírita. Depois de meditação, reflexão, ele encontrou, como dissemos, a solução. Bom, eu tenho alguns problemas com o tempo, então eu vou dar uma adiantada. Muito bem. Nós vamos encontrar e reconhecer uma segunda fase da vida de Denis. Até então, nós podemos classificar que é a fase de preparação do missionário, onde naturalmente vêm as dúvidas e, persistindo na busca da solução das dúvidas, naturalmente isso se dissolve, passa. E foi assim que aconteceu com Denis. Logo depois de participar da Guerra Franco-Prussiana, em 1870, neste mesmo ano ele funda um grupo, o grupo da Rua do Hotel do Cisne. Era um hotel onde eles reuniam à noite para fazer algumas experimentações. Ao lermos o prefácio de 1911 do livro No Invisível, Denis vai dizer que durante 10 a 15 anos esse grupo teve comunicações, vai dizer ele assim, medíocres, muito confusas. Mas foi uma fase importante, que fortaleceu nele, através do conhecimento de uma teoria que foi antecipada à prática. Por isso, a importância de estudarmos, antes de cairmos na prática da mediunidade. Porque o mundo invisível é como um país desconhecido. Desconhecido. E um bom viajante o que faz? Ele vai procurar manuais que expliquem exatamente a cultura, a língua, as pessoas que ali vivem. E foi isso que Denis fez. Logo no último capítulo da segunda parte de Gênio Céltico e Mundo Invisível, Denis diz que não se decepcionou com esse grupo porque já havia estudado. Ele tinha um arcabouço teórico. Pois bem, logo depois dessa formação, nós vamos reconhecer em Denis um pouco mais maduro. No final da década de 70, ele é chamado para proferir as primeiras conferências. Através de amigos de Paris, ele é convidado a ir a Paris e realizar conferências, como por exemplo na casa da Condessa do Pomar, que era uma grande, uma senhora uma dama da sociedade parisiense, muito animada com o espiritismo, e reconheceu logo de cara em Denis alguém ideal para propagar as ideias espíritas, bem como Leymarie, que à época liderava o movimento espírita francês. Então, Denis, encontrando uma certa facilidade no seu trabalho, haja visto que essa época ele era representante comercial da Casa Pilet, que era uma casa que vendia e comercializava couros. Então ele fazia viagens pela Europa e principalmente na França. E é nesse momento que ele é convidado para proferir essas conferências. Ele ia em uma cidade para o seu trabalho profissional, à noite realizava conferências. E
no início da década de 80, 1882, para sermos mais precisos, ele vai encontrar um verdadeiro pai espiritual. No grupo de Le Mans, que ele tinha o hábito de ir, que era um grupo próximo a Tours, que era frequentado por mineiros, pessoas muito simples e humildes, ele vai encontrar na figura de Jerônimo de Praga um verdadeiro pai espiritual, como dissemos. Através da mesa que eles ainda utilizavam, é ditado uma mensagem muito carinhosa, de estímulo. E no ano seguinte, o mesmo espírito, Jerônimo de Praga, já lhe chama de meu filho. E de uma forma forte, vigorosa, quase autoritária, não é bem isso o sentido, mas só para facilitar a ideia que se passa de Jerônimo de Praga, ele lhe diz com vigor para continuar no trabalho. E aí então, ele começa por toda a Europa, o norte da África, proferir essas conferências com mais vigor. Então, surgem os congressos espíritas. O primeiro que a França vai realizar é em 1889. E Denis ali já era tido como uma referência no campo da oratória, mas principalmente doutrinária, porque se reconhecia em Denis um profundo conhecedor da doutrina dos imortais, do Espiritismo, como um grande continuador do pensamento de Allan Kardec. E ali, nesse congresso, há, digamos assim, uma ansiedade por ouvir esse grande mestre. A sua conferência é genial. É genial. Vários jornais de Paris tecem elogios a ele, pela eloquência, pelo saber, pela profundidade. E então surge um convite. Henri Sauce, seu amigo, lhe diz: por que não escreve uma síntese da doutrina? Uma obra que possa sintetizar todo o saber e conhecimento da doutrina de Allan Kardec. E é assim que no ano seguinte, em 1890, para sermos precisos, no dia 25 de dezembro, é lançado o Depois da Morte. Entretanto, essa é a sua primeira grande obra. Entretanto, ele já havia lançado no ano de 1885 O Porquê da Vida, que foi uma obra arrebatadora. Fez um sucesso inigualável. Espalhou consolo, saber, ternura e amor através dessa obra. Mas o Depois da Morte fez um sucesso tremendo. As pessoas ficavam assim encantadas. Nós tivemos a oportunidade de ler uma crítica de uma revista semanária parisiense, uma revista literária, onde o autor diz mais ou menos assim, que das 8 obras que ele havia lido naquela semana, veja que o pessoal à época lia bastante, né? Naquela semana esse crítico havia lido 8 obras. Ele diz que em nenhuma ele havia reconhecido tamanha autoridade moral. Porque uma coisa que é muito interessante em Denis, na sua pena, é que ele escreve filosoficamente, mas ao mesmo tempo poeticamente. Isso é alguma coisa que é difícil você reconhecer em algum autor. Porque o filósofo, a sua característica é a racionalidade. É o entendimento profundo, mas racional, lógico, daquilo que ele está estudando. É um processo de digressão, de gotejamento. É pensado palavra a palavra.
Mas, na obra de Denis, nós reconhecemos esse caráter, mas ele tem poesia, leveza. Eu, particularmente, não conheço ninguém que tenha escrito assim. E ele ficou encantado, esse crítico. Ele ficou embevecido. E essa obra vai fazer um sucesso tão grande que, no final da vida de Camille Flammarion, ele vai escrever um monumento, uma obra monumental, A Morte e Seu Mistério, no ano de 23, 24 e 26. É uma obra em 3 volumes. No terceiro volume ele vai dizer assim: os espíritas e os espiritualistas do mundo todo têm hoje um novo evangelho, chamado Depois da Morte, de Leon Denis. Veja que depois de anos e anos, a obra ainda fazia sucesso. E até hoje, faz sucesso. Sucesso no sentido não comercial, não no sentido materialista, mas que ela tem a capacidade de trazer consolo. E nesse sentido, ela é bem sucedida, portanto, faz sucesso. Mas tem uma dimensão da vida de Denis que é importante a gente frisar. Denis, ele vai inaugurar uma nova fase dentro do Espiritismo. Nós podemos dizer que Allan Kardec é os fundamentos da nossa doutrina. É o alicerce seguro, firme, que sobe o edifício doutrinário. Mas reconhecemos em Leon Denis e a sua geração uma viga, talvez a principal viga que vai sustentar esse edifício, onde serão colocados os tijolos, serão feitos os arremates, para que hoje tivéssemos essa doutrina estruturada, fornecendo a nós consolo, saber, conhecimento e oportunidade de transformação moral. Bom, esse período de Leon Denis, nós vamos encontrar grandes pesquisadores do fenômeno mediúnico. E quando falamos de mediunidade, é preciso ter atenção, porque a doutrina espírita não existe sem a mediunidade. Allan Kardec vai construir os fundamentos do pensamento espírita dialogando com os invisíveis. E como se dialoga com os invisíveis, se não através da mediunidade? Então, nesse momento, é que Leon Denis vai se tornar um verdadeiro gigante. E vamos reconhecer nomes como Flammarion, Charles Richer, que, por exemplo, vai tecnicamente descobrir o fluido que emanava e exteriorizava dos médiuns, o chamado ectoplasma. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, o nosso grande químico, Nobel, melhor dizendo, ele não foi Nobel, Charles Richer, que foi Nobel de Medicina e Fisiologia, mas William Crookes, esse químico, ele vai também descobrir, praticamente ao mesmo tempo, esse mesmo fluido. Ele vai dar o nome de força psíquica. E aí começam os fenômenos das materializações. Homens como Oliver Lodge, físico, William Barré, professor emérito da Universidade de Belfast, Gabriel Delane na França, Paul Baudier na França, Cesare Lombroso na Itália. Todos esses homens são atraídos para o fenômeno mediúnico.
é interessante notar, tanto Denis no Invisível, quanto Delane no Fenômeno Espírita, vão dizer que, em determinado momento na Inglaterra, por volta do ano de 1880, nessa década, a Sociedade Dialética de Londres, eles vão encomendar uma pesquisa, um inquérito, para desmascarar os médiuns. E aquilo soou quase que uma ordem. Tem que desmascarar essas criaturas. Então, após longas e exaustivas pesquisas, como, por exemplo, Crookes fez com a Florence Cook, que materializava desde os 12 anos o espírito de Kate King, ele vai ter a oportunidade de concluir o relatório e dizer: eu não digo que esses fenômenos são possíveis, mas digo que eles são reais. Eles são reais. Bom, e onde entra Leon Denis nisso tudo? Porque esses pesquisadores, todos eles muito respeitáveis, sem dúvida nenhuma, mas eles tinham a única curiosidade: descobrir se o fenômeno era real ou não. Só isso. Mas doutrina espírita não é só isso. E já havia muitos anos, décadas, que infelizmente a obra do notável mestre Allan Kardec, de certa forma, estava esquecida. E é então que nós vamos reconhecer na obra No Invisível, na sua primeira edição, 1901, a notável sabedoria de Leon Denis. Porque o que ele faz? Ele sintetiza todas essas pesquisas. Tudo aquilo que estavam fazendo, que, como dissemos, muito respeitável. Mas só isso, pesquisa por pesquisa, sem extrair uma filosofia moral, não resolve todo o problema. E é então que nós vamos encontrar No Invisível o principal tratado de mediunidade depois de O Livro dos Médiuns. Porque ele caminha com a ciência da época, mas diz assim: olhem para trás. Porque Kardec já havia feito um longo caminho por onde esses pesquisadores estavam agora pisando. Melhor dizendo, Kardec havia pavimentado esse caminho que eles agora pisavam. E Leon Denis vai chamar a atenção para os perigos da mediunidade. Mas vai dizer que a mediunidade pode ser gloriosa. Que ela pode trazer consolo e oportunidade de aperfeiçoamento moral. E tem um capítulo muito curioso em Leon Denis na Intimidade, que um diálogo entre Denis e Claire Balmar, onde, além do diálogo, é o capítulo 8, além do diálogo, ela vai ter a oportunidade de trazer um artigo que Denis encerra na Revista Espírita, onde ele diz mais ou menos assim, que aí ficava preocupado porque parece que todo o trabalho que grandes homens no campo doutrinário, da pesquisa, da filosofia espírita haviam feito, naquele momento, parece que estava esquecido, e os jovens estavam querendo inventar a roda, digamos assim. Ele dizia: olhem para trás novamente, vejam o que esses homens fizeram. E hoje, da mesma forma, é preciso dizer. Porque se nós temos esse edifício, como dissemos agora há pouco, também é fruto de muitas almas
de muitos gênios que vieram antes de nós. E Leon Denis é aquele que melhor representa esse momento, essa fase das grandes pesquisas em torno da mediunidade, da reencarnação. E é interessante, falava com dois queridos amigos ontem, como nós reconhecemos em vários desses autores, e principalmente em Denis, referências que vamos encontrar, por exemplo, na obra de André Luiz. Vamos caminhar por aqui, só para a gente ter uma ideia. Na obra Nos Domínios da Mediunidade. Isso estamos fazendo, essa reflexão, só para a gente ter ideia. Que a gente, para entender bem o hoje, é preciso voltar lá atrás. Entender como começou tudo. Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 11, é um capítulo interessantíssimo, chamado Em Serviço de Desdobramento. Ali nós temos Hilário, André e Aulus, que é um grande mestre da tradição espiritual. E ali eles estão observando um grupo espírita, onde o médium Castro, ele seria levado ao mundo espiritual para que ali, no mundo espiritual, ele pudesse transmitir o pensamento de um espírito desencarnado para o grupo. Fechou a ideia? Então era isso. E eles observando o fenômeno, o que acontece ali? Aulus começa a observar que Castro sai numa forma agigantada, como um verdadeiro gigante, meio pesado. E ele percebe que na sua vestidura perispiritual havia um processo de polaridade. Em uma parte direita ele viu uma luminosidade azulada e do outro lado uma luminosidade avermelhada, alaranjada. Então Aulus pergunta, Hilário pergunta a Aulus, seria isso a exteriorização da sensibilidade? É isso que estamos assistindo? E ele diz sim, é exatamente isso que estamos assistindo. Porém, para que ele possa ir desdobrado, é necessário que ele seja reintegrado. E é feito esse processo, enfim, ele consegue dar a comunicação. Mas muito bem, se formos no capítulo 3 de No Invisível, o Espírito e a sua forma, Denis vai nos narrar um caso muito curioso de exteriorização da sensibilidade. Esse processo começa com um grande amigo dele, Coronel de Rochat, um pesquisador do magnetismo e principalmente da reencarnação. E ele terá a oportunidade de descobrir esse processo, esse mecanismo. Só para a gente ficar por aqui, porque eu acho que eu não vou conseguir ir muito mais, enfim, eu tenho um problema com isso, com o tempo, mas vamos descrever o processo. Diz Denis, aproveitando da obra de Hector D'Urville, onde ele narra uma experiência em que o sujeito, nós podemos dizer que seria mais ou menos o médium, ele é magnetizado através de passes longitudinais lentos e ele cai em um sono profundo. E Allan Kardec nós vamos encontrar esse fenômeno como algo parecido como sonambulismo. Não é bem isso, mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia. E o que acontece? Em determinado momento, se percebe uma forma fantasmagórica ao lado do sujeito. Mas, curiosamente, a sensibilidade do médium, do sujeito, é perdida completamente. Se ele beliscasse, se ele falasse ao seu ouvido, se ele colocasse algum elemento que emanasse algum odor, ele ficava completamente insensível. Entretanto, ao lado, esse fantasma que fora exteriorizado, ele era sensível aos beliscões, aos odores, ao perfume, enfim.
colocado em uma sala contígua, diferente da que o sujeito estava, ele percebia as horas, ele, se colocasse alguma coisa na sua língua, como por exemplo o limão, ele salivava. Entretanto, isso não acontecia com o seu corpo. Então, percebeu-se que a sensibilidade ela era transferida para esse duplo. E voltando lá na obra de André Luiz, nesse capítulo que havíamos narrado, o nosso Aulus vai dizer que esse é o duplo etéreo. Então entendem a importância de voltarmos a essas obras, principalmente na obra de Denis. Nós não temos a dimensão de todo esse manancial que jorrou do mundo espiritual, através da mediunidade notável, sublime de Chico Xavier, se de alguma forma nós não tivermos o aporte dessas obras. É curioso, porque hoje se fala muito desses grandes experimentadores da psique humana, como por exemplo Ian Stevenson, um grande o professor de psiquiatria se não me engano, da Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, enfim, e se fazia as regressões de memória, não é verdade? Mas vamos recordar aqui da obra O Problema do Seio e do Destino. O nosso querido Denis já nos fala isso. E novamente nós teremos que voltar à obra de Desrochers, porque ele é pioneiro em muitas coisas, esse amigo de Denis, e foi muito amigo mesmo. Inclusive, em uma de suas obras, As Vidas Sucessivas, que é onde ele narra como se deu toda essa descoberta, ele vai fazer um agradecimento todo especial e carinhoso a Denis, reconhecendo em O Problema do Seio e do Destino todo um monumento doutrinário onde ele sorveu para que com segurança ele fosse a experimentação. E novamente, através dos passes, ele chega à pesquisa da reencarnação. E é interessante aqui a gente ter atenção nesse ponto, porque vejam vocês, em Allan Kardec, a questão da reencarnação, ela está no campo da filosofia, da lógica, porque Allan Kardec vai reconhecer que, se Deus é justo, ele não pode praticar injustiça. Porque se ele pratica injustiça, logo ele não é Deus, porque Deus só pode ser justo. Portanto, uma questão de lógica. E como que se faria para resolver as questões das injustiças? E aí, ele vai reconhecer a ideia da reencarnação como a solução lógica para resolver o problema. Mas até então estava no campo da filosofia, da lógica, para resolver problemas de caráter lógico e filosófico. Mas é nesse momento que esses pesquisadores, que Denis vai reconhecer no congresso, o primeiro congresso espírita, que foi realizado em 1888 na Espanha, esse congresso Denis não estava. Mas ali ele vai reconhecer alguns pesquisadores espanhóis que estavam realizando o processo de regressão. E em diálogo franco e amigo com Desrochers, ele lhe informa essas experiências. E Desrochers vai conseguir erigir alguma coisa que podemos dizer que tem crédito científico. E ali trazer diversas evidências científicas da questão da reencarnação. Casos inumeráveis. Nós podemos dizer que quase uma centena. Essa obra, inclusive, está traduzida no Brasil. E Denis fala muito dessa obra. Claro que em edições posteriores, né, em O Problema do Seio e do Destino. Ele narra algumas experiências, inclusive. Bom, o que queremos trazer para finalizar é que devemos ter um carinho todo especial com Leon Denis.
Não é por acaso que o nosso querido altivo... Gente, e quase que eu cometo um pecado, né? Como falar de Leon Denis e não falar de altivo? A quem temos que ter muita gratidão por ter erguido essa casa, por ter tido a coragem de traduzir essas obras, de, apesar de todas as dificuldades, deixar para o público espírita brasileiro esse legado maravilhoso de Denis. E é difícil, confesso, não emocionar, porque Leon Denis é alguém que toca o nosso coração. E eu me recordo aqui daqueles anos difíceis da Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, onde o nosso querido mestre vai dizer a Claire Balmar, lembrava Leon Tolstói, com aquela barba branca, que lembrava um grande sábio da antiguidade. E é nesse momento que a obra de Denis vai fazer mais sucesso. Sucesso naquele sentido que havíamos dito, porque chegava direto ao coração. Mães que haviam perdido filhos, filhos que haviam perdido o pai, famílias inteiras que haviam perdido seus entes queridos. E é nesse momento que a obra de Denis vai espalhar consolo, paz, luz a esses corações. Quantas cartas não chegaram ao mestre? Eram milhares de pessoas de toda a Europa dizendo que após ler depois da morte, o problema do ser, o porquê da vida, haviam encontrado a esperança, a paz e a certeza de que seus amados não haviam desaparecido, não havia se transformado somente em lembranças. Não, eles estavam vivos, estão vivos. Então a obra de Denis tem esse poder de nos convencer pela razão, mas também pelo coração. E a ele agora só podemos dizer: querido mestre Leon Denis, sabemos que estás nas regiões celestes, no país da luz, porque é aí que tu mereces estar. Mas nesses instantes graves que a terra vem passando, vertei o teu olhar doce e luminoso a todos nós que muito te amamos. Muita paz, meus irmãos.